Olá, vamos falar de investimentos. Então vamos trazer para vocês mais uma empresa para que a gente possa conhecer a sua história, da sua trajetória e principalmente da sua situação econômica e financeira. E hoje vamos atender aqui aos nossos inscritos que sempre estão participando conosco, mandando a sugestão das empresas. E no caso da empresa que será relatada hoje é do Mário Luiz Canevelo. Ô Mário, que bom ter você junto conosco, um prazer enorme a sua companhia junto aqui com o canal Silas Degraf. E também ao Ricardo Rockmiller. Ô Ricardo, também um forte abraço para você, obrigado pela participação, obrigado pela sugestão, um prazer poder atender vocês. E caso vocês também queiram sugestões, mandar sugestões de empresa, entra aqui, ó, canal Silas Degraf e manda a sua sugestão, aproveita, faça a sua inscrição, dá um like, venha junto com a gente aqui nesse processo de construção e repartição de conhecimentos. Agora, caso você também queira aprender um pouquinho mais sobre a análise das demonstrações contábeis, como que funciona essa relação com os números da empresa, no dia 13 de maio, não esquecem, dia 13 de maio, estaremos realizando o nosso curso aqui online pela plataforma Google Meet, onde eu vou passar para vocês como que funciona a interpretação das demonstrações contábeis, o que são as demonstrações, como que a gente interpreta, o que a gente consegue escutar das demonstrações contábeis para poder fazer uma análise da sua situação econômica e financeira. Então entra aí no WhatsApp que está marcando aí e manda aqui seu pedido de informações, a gente te dá todas as informações para você participar junto conosco no dia 13 de maio. Custo de apenas R$20, apenas R$20 para a gente estar junto aqui por 3 horas, batendo papo aqui e repassando informações para vocês. Mas a empresa sugerida lá pelo Mário e também pelo Ricardo é a Companhia Energética de Brasília S.A. Então vamos conhecer o que é a Companhia Energética de Brasília, mais uma empresa na área de energia. Mas para que a gente possa saber o que é essa Companhia Energética de Brasília, vamos voltar no tempo, lá atrás, lá na construção de Brasília. Imagina construir toda aquela cidade, tá, e a energia elétrica para abastecer toda essa cidade. Era a grande dificuldade na época. E aí, naturalmente, que esse encargo foi passado para a empresa ali que gerenciava, que fazia a gestão de toda a construção, que era a Nova Cap. E a Nova Cap montou um departamento de força e luz, né, a DFL, força e luz ali da Nova Cap, justamente para poder fornecer energia. Mas da onde que vinha essa energia? Essa energia vinha tanto lá de Furnas, como também vinha lá das centrais elétricas de Goiás, então, onde fazia a compra dessa energia para poder distribuir ali para Brasília. Tanto que daí no ano de 1968, aí foi criada uma empresa justamente para trabalhar exclusivamente nessa parte de energia, que era a Companhia de Eletricidade de Brasília. Então essa empresa passou a ser responsável, uma empresa estatal, né, pertencente ali ao governo de Brasília, do Distrito Federal, justamente para atuar dentro desse setor. E aí daí na sequência continua ali comprando energia de Furnas e comprando energia também das centrais elétricas de Goiás e fazendo a distribuição. No ano de 1980, aí já passou também a investir na construção de subestações e também em mais linhas de transmissão ali para todo o Distrito Federal. E aí nessas subestações veio a de Taguatinga e também de Brasília Norte. No ano de 1993, aí muda o nome, sai a Companhia de Eletricidade de Brasília e passa a ser chamada Companhia Energética de Brasília. E a partir de então passa também a trabalhar com a questão da distribuição de gás para Brasília. O gás através de tubulação, né, passou a trabalhar também nesse setor de distribuição de gás. Em 1997 também passa a atuar com telecomunicações e também com a transmissão de dados, e também obteve uma licença, a concessão para operar também as usinas de Queimados lá em Minas Gerais e também de Lajeado lá no Tocantins. Então agora passa, além de fazer a distribuição, também a fazer a geração de energia, só que lá em Minas Gerais e também em Tocantins. No ano de 1999 também consegue a concessão para fazer uma termoelétrica em Brasília. Em 2000 consegue mais uma concessão para operar também a usina de Corumbá 4, mais uma usina ali para geração de energia. Já no ano de 2009 já estava atendendo mais de 827 mil endereços, né, domicílios ali dentro de Brasília. E no ano de 2020 aí ocorre a venda, né, a privatização da Companhia Energética de Brasília, mas a parte da distribuição. Então, a parte da distribuição
dentro de um leilão ocorrido lá, acabou sendo arrematado pela Neoenergia, que a gente já relatou essa empresa aqui no canal também. Mas para saber o que é a Companhia Energética de Brasília através dos seus números, trouxe para vocês aqui os balanços de 2019, 2020 e também do ano de 2021, para que a gente possa ver através dos números como que está a situação da Companhia Energética de Brasília. Então, vamos aos números. Bem, e aqui estamos então com as informações contábeis da Companhia Energética de Brasília S.A., referentes aos exercícios 2019, 2020 e também do ano de 2021. Então vamos ver através desses 3 últimos exercícios, que foram um exercício aqui de transformações dentro da empresa, como a gente vai ver através dos números. Começando aqui pelo ano de 2019, para que possamos entender o que era, né, a Companhia Energética de Brasília, através dos seus números em 2019. Era uma empresa de 3 bilhões 706 milhões de reais dentro do seu ativo. O que é esse seu ativo? É tudo aquilo que tem dentro da empresa, bens e direitos, tudo que faz parte do patrimônio da empresa. Aí ele é dividido aqui em ativo não circulante, que são bens e direitos que vão se realizar a longo prazo, como é o caso aqui do realizar a longo prazo, e os de natureza permanente, que vão permanecer dentro do patrimônio, investimentos imobilizados e intangível. E é naturalmente que dentro do intangível que a gente vai ter um valor mais significativo aqui, que são justamente as concessões que a empresa possui. Já no ativo circulante é o capital de giro, são os recursos que estão em movimentação dentro do patrimônio. E aí totalizou em 2019 1 bilhão 759 milhões com 47,5% de representatividade. Fechou 2019 com 465 milhões de reais em dinheiro, caixa, banco e aplicação, contas a receber 608 milhões e 631 milhões nos chamados outros ativos circulantes, inclusive até mesmo bens destinados à venda, impostos a recuperar, entre outros. Já no ano de 2020, o patrimônio fechou em 3.833, só que aqui nós vamos ver um aumento significativo nesses outros ativos circulantes, que são o quê? Justamente a Companhia de Energia de Brasília de Distribuição, né, a empresa que é de distribuição, que faz parte dessa holding aqui, que foi posta à venda. E aí, consequentemente, o capital de giro pula para 3.318, com 86,5% de representatividade. Diminuiu o volume de dinheiro em caixa, 136 milhões, e diminuiu também o contas a receber para apenas 33 milhões. Chegando em 2021, o que ocorre? A privatização da SEB Distribuição. Então, quando ela é privatizada, ela deixa de fazer parte do patrimônio e o patrimônio da empresa reduz para 1 bilhão 514 milhões de reais. E o capital de giro despenca aqui para 959 milhões, por quê? Justamente pela saída da SEB Distribuição, que estava aqui com outros ativos circulantes, como bens destinados à venda. O volume de dinheiro em caixa aumenta para 714 milhões, permanece praticamente inalterado aqui, o contas a receber em 34 milhões de reais. Então dá para se observar o quê? Uma redução bem significativa do patrimônio da empresa através de uma das suas empresas que saem do patrimônio da SEB, Companhia Energética de Brasília, né? Já na parte de endividamento, que é o passivo circulante, dívidas de curto prazo, passivo não circulante, dívidas de longo prazo, e o total de endividamento, que fechou em 2019 com 2 bilhões 726 milhões, 73,6% o peso da dívida em relação a todo o ativo da empresa. No ano de 2020, vai para 2 bilhões 932 milhões, 76,5% é o peso da dívida. E aqui agora a gente já vê o que? Dentro dessas outras obrigações, como daqui a pouquinho a gente vai ver lá nos outros indicadores, que daí são o grande volume de dividendos que a empresa distribuiu em função do quê? Em função da privatização da SEB Distribuição. Já no ano de 2021, agora já sem a SEB Distribuição, aí o endividamento despenca para 456 milhões. Né? Apenas uma pequena dívida aqui no longo prazo, 14 milhões, e 441 milhões no curto prazo. Então, reduziu o endividamento, mas também reduziu muito o tamanho da empresa. Em termos de produção, de faturamento, né, a receita líquida de vendas dos serviços que ela presta. 304 milhões em 2019, 255 milhões em 2020 e agora em 2021 volta aqui para a faixa dos 343 milhões de reais o faturamento da Companhia Energética de Brasília. Já na parte do lucro, o que a gente vai ver? É um lucro extremamente atípico, 141 milhões
em 2019, aqui com um pequeno valor aqui de resultado das operações descontinuadas. Porém, em 2020, aí o lucro já pula para 465 milhões, sendo que 358 milhões são resultados das operações descontinuadas. E em 2021, aí que a gente vai ver uma distorção ainda maior. Um faturamento de 343 milhões, porém um lucro de 1 bilhão 294 milhões de reais. Tá, mas e por que esse lucro de 1 bilhão 294 milhões de reais? Abrindo a DRE ou buscando nas notas explicativas da companhia, vamos ver aqui que inclusive eu deixei separado outras despesas ou receitas operacionais, que eles classificaram como receitas operacionais. Aqui está o resultado da venda da SEB Distribuição. Então ele foi uma grande parte desse 1 bilhão 765, além de ter lá uma pequena parte de equivalência patrimonial, mas a grande parte desse valor aqui é justamente o resultado na venda da SEB Distribuição. Então isso fez com que o lucro da empresa pulasse para 1 bilhão 294 milhões de reais. Então o que eu quero chamar a atenção aqui de vocês é que justamente o lucro da empresa ele é totalmente atípico, porque ele não vem exatamente do faturamento. Então do faturamento que você tira o custo e a despesa e você tem o resultado da atividade. Aqui esse resultado, o lucro líquido, é bem maior do que o resultado da atividade da empresa, até influenciado pelos resultados das operações descontinuadas e pelo registro do ganho que eles tiveram na venda da SEB Distribuição. Já, com certeza, daí vamos ver nos outros índices aqui também, algumas distorções, como vou mostrar a seguir. Começando aqui pela liquidez geral, que é a capacidade de pagamento da empresa no curto, médio e longo prazo, se a empresa tem recursos e se ela trabalha com folga financeira ou não. Em 2019, a liquidez geral fechou em apenas 76 centavos. Em 2020, 1,14. Em 2021, 2,14. Isso quer dizer o quê? Para cada R$1 de dívida que vai vencer no curto, médio e longo prazo, a empresa dispõe de R$ 2,14. Já a liquidez corrente mede o dia a dia da empresa, a liquidez de curto prazo, o que ela tem em relação às dívidas que vencem dentro do próprio exercício. 1,12 em 2019, 1,17 em 2020 e 2,17 no ano de 2021. Isso quer dizer, para cada R$1 de dívida, a empresa dispõe de R$ 2,17. Paga, sobra bastante, mostrando que a empresa, tanto no longo prazo quanto no curto prazo, não tem a menor dificuldade financeira, pelo contrário, trabalha com folga financeira. Já o endividamento, que no ano de 2019 totalizava 73,6%, aumenta em 2020 para 76,5%, e aí em 2021, até pelo efeito da privatização, fecha aqui num nível bastante baixo, 30,1%. Quer dizer, em relação a tudo que a empresa possui, ela deve 30,1%. Aqui que eu falei para vocês dos resultados que eles são bastante estranhos, né? Uma margem líquida de 46,3%, 182% em 2020, 377% em 2021, mas o que ocorre com isso aqui? A margem líquida, que ela geralmente mede, geralmente não, sempre mede, o que a empresa ganha depois do que ela vende, dos custos, despesas, resultado financeiro, etc., o que sobra para a empresa? Aqui, na verdade, acaba sobrando bem mais do que ela fatura. Por quê? Porque está contaminado também esses números aqui com as chamadas operações descontinuadas. O mesmo ocorre na rentabilidade do ativo, que sai com 3,8%, sobe para 12,1% e aí vai para 86,1% também em função do registro do ganho na privatização da SEB Distribuição. Rentabilidade do PL, o ganho do acionista, que sai de 14,4% para 51,6% e para 123,1%, que é justamente também influenciado aqui pelo registro dos ganhos na privatização. E aqui também trago nesse quadro, também numa colaboração do professor Antônio Geraldo Rodrigues, né, que nos contribui bastante aqui com o canal, trazendo também informações, trazendo os gráficos aqui para que a gente possa levar mais informações até para vocês conhecerem melhor as empresas também através dos seus números. Então aqui é um quadro onde a gente vai ter o comportamento da ação da SEB3. Esse quadro aqui ele vai ser trabalhado de forma trimestral, né? Então a gente vai vendo
trimestralmente como que as ações vêm se comportando. Lá em 2017, a ação da SEB, ela estava sendo cotada a R$ 3,69, olha só, apenas R$ 3,69. E aí ela ficou estável ali, R$ 3,69, R$ 3,38, R$ 3,04, cai ali para a faixa de R$ 2,98, R$ 2,83, volta para o R$ 3,17, R$ 3,17. Aí ela começa, a partir de 2019, uma escalada, ela vai para 4, passa a trabalhar no patamar de 4, depois vai para 6, aí fica até junho de 2020 trabalhando na faixa ali de 6,36, e aí daí ela dispara. Quando ela dispara, aí ela chega a atingir o seu ponto mais alto de R$ 25,62. Então vejam só, que uma ação que em 2017 era cotada a R$ 3,69, ela chegou a valer R$ 25,62. Aí depois ela cai para R$ 24,90, aí daí ela vem agora numa sequência de quedas, principalmente depois da privatização. Então daí a gente vai ter toda uma sequência de quedas, sendo que no último trimestre ela fechou com 14,25. Só para ter uma ideia, hoje ela já está trabalhando num patamar ali na faixa de 17,50, mas no trimestre 14,25. Nesses números, esses quadrinhos verdes aqui que você está vendo, são os lucros que a empresa apresentou, e no vermelho aqui são os períodos, os trimestres em que ela trabalhou com prejuízo. Então reparem também que aqui toda essa escalada de alta, ela também praticamente acompanhou também uma escalada de lucro que a empresa registrou. Claro que também esse lucro, como a gente vem mencionando, de operações descontinuadas, porém as ações acompanharam toda essa escalada de lucro da empresa. E a partir do momento que os lucros agora passam a ser já lucros normais, então a gente vai ter o quê? Todo o processo de queda no valor das ações da CBR3, né? Estamos falando aqui das ações ordinárias da companhia. Aproveito nesse quadro, né, trago para vocês também alguns outros indicadores. O valor patrimonial de uma ação. Quanto que vale uma ação da Companhia Energética de Brasília? R$ 11,50. Já o valor de mercado está cotado agora na faixa de 17,50. Essa cotação agora do último dia 13 de abril na faixa de 17,50. O PVP fechou em 1,55, quer dizer, uma ação que vale 1 é vendida por 1,55. Então, as ações da SEB são vendidas com ágio de 55%. O lucro por ação em 2021, que foi justamente o registro de todos aqueles ganhos lá, ele fechou em R$ 17,35. E aí, consequentemente, dá uma rentabilidade da ação de 97,1%. Reparem que eu falei há pouco sobre a rentabilidade do PL na faixa de 123%, por quê? A rentabilidade do PL é medida com base no valor patrimonial. E a rentabilidade da ação nesse quadro aqui é medida com base no valor de mercado. Portanto, em relação ao valor de mercado, uma rentabilidade de 97,1%. Destaco mais uma vez que são resultados que não são constantes da companhia, não são recorrentes da companhia. O dividendos por ação. No ano de 2021, foram distribuídos a título de dividendos R$ 94,81 por ação, até porque, devido à privatização, praticamente todo o recurso ali da privatização acabou sendo distribuído para os acionistas, sendo que o maior acionista da empresa é o governo do Distrito Federal. E a relação PIL passa a ser de 1,03, quer dizer, o acionista levaria um ano para ter o retorno dos seus investimentos. Porém, esse número não pode ser considerado como uma projeção futura, até porque não é a todo ano que a empresa vai vender uma SEB distribuição. Tá, então, mais uma empresa analisada, a Companhia Energética de Brasília. Agora você já sabe toda a história que tem por trás dela e também já sabe como que está a sua situação atual. Só lembrando que é uma empresa que ela tem um free float bastante baixo, né? Através de dados extraídos lá da BMF, lá, então vimos lá que apenas 7% das ações ordinárias estão em comercialização. E daí nós temos uma quantidade maior das ações preferenciais. Então hoje você vai achar um volume maior de ações preferenciais, né? E as ordinárias apenas 7% que são disponíveis, né, para o mercado de uma forma geral, e 93% das ações pertence ao governo do Distrito Federal. Então, é uma empresa que tem dentro das ordinárias um free float
bastante baixo, né? Mas está aí, então, conhecida a empresa, porque na hora de fazer investimento, não é você pegar lá qual que é a mais barata, tal, e sair comprando. Calma, vamos conhecer a empresa, vamos analisar a empresa, saber a história que tem por trás da empresa, como que ela vem se desenvolvendo, quem está por trás dessa empresa, de onde ela veio, para onde ela vai, e aí com isso você já sabe com quem você está se associando. E daí, naturalmente, que nós vamos para as demonstrações contábeis, justamente para saber, e daí, como é que está a situação da empresa? Financeiramente, endividamento, lucratividade, rentabilidade, como é que está a situação da empresa? Vale a pena ou não vale a pena investir? Isso tudo para quê? Para que você invista de forma consciente, invista com segurança, sabendo onde é que você está colocando seu dinheiro. Já que ganhar dinheiro não é fácil, então a gente tem que ter muito cuidado na hora de fazer os nossos investimentos. Dito isso, bons investimentos para vocês!